novo. Partilhando aqui com vocês. Olá, meu pessoal. Vou aqui dar continuidade aos nossos estudos sobre ótica. Vou apresentar aqui meus slides para vocês. Só um instantezinho, deixa eu retornar aqui. Vamos lá. Na última aula nós finalizamos o conceito de refração, né? Hoje nós vamos para uma aplicação do conceito de refração, que seriam lentes esféricas, formação de imagens. Aqui eu trouxe uma figura de alguns tipos de lentes, né? Vocês devem conhecer. Particularmente, isso é uma coisa muito comum hoje no nosso cotidiano, até mesmo porque usamos muito máquina fotográfica. Mas antes de iniciar essa aula, eu gostaria de fazer essa pergunta aí. Se vocês já se fizeram, essa pergunta vai ser respondida na próxima aula, que é quando eu vou trazer a explicação dos problemas de visão. Porque algumas pessoas têm problemas de visão, ou problemas na visão. Nós vamos entender um pouco a partir dessa aula e da outra. Lentes esféricas, pessoal. O que seria lentes esféricas? Que é o que a gente tema do nosso estudo aqui. São dispositivos ópticos que funcionam por refração da luz, né? Que foi o que a gente estudou na semana passada. E são muito utilizados no nosso dia a dia, como nos óculos, nas lupas, nas câmeras fotográficas, nas filmadoras e em telescópios. Passando aqui à frente, temos os tipos de lentes. Existem vários tipos de lentes, pessoal, mas existem dois tipos particulares que nós utilizamos, que é as lentes convergentes e as lentes divergentes. Aí, lembrando aquele lado do espelho, né? Nós temos espelhos convergentes e espelhos divergentes. Eles estão relacionados a esses dois conceitos. Aí, temos três lentes convergentes e temos três tipos de lentes divergentes. Temos a lente biconvexa, a lente plano-convexa, côncava convexa, bicôncava, plano-côncava e convexo-côncava. Passando aqui, temos alguns elementos que compõem as lentes esféricas e são de extrema importância para que nós caracterizamos essas lentes, né? Venha a conseguir caracterizar essas lentes. Quais são esses pontos aqui que são importantes, né? Esses elementos? Nós temos o centro óptico, que o centro óptico, para quem não lembra, é o mesmo centro óptico do espelho, que seria o quê? É o ponto da extremidade da lente até a borda que forma o raio. Aí, ó, as chamadas lentes delgadas apresentam espessura muito inferior ao tamanho de suas faces. Isso faz com que os vértices das faces dessas lentes quase ocupem o mesmo ponto, o qual é definido como centro óptico da lente. Foco. O foco, ponto onde a luz é focalizada. Foi o que a gente estudou no espelho. Aqui a gente vai mudar um pouquinho, porque temos duas lentes sendo... temos dois espelhos sendo unidos, né? Aqui já nas lentes esféricas. O terceiro seria o ponto antiprincipal, que seria duas vezes o F, ou seja, duas vezes o foco, ponto que corresponde ao dobro do foco em distância do centro óptico. E o eixo principal, linha que contém o ponto antiprincipal, o foco e o centro óptico de uma lente. Vou mostrar aqui para vocês onde é que está esses pontos. Ó. Nós temos que a distância focal seria desse pontinho aqui até aqui, né? Nesse central, onde os raios, como eu tenho uma lente divergente, os raios que chegam à borda dessa lente esférica divergente, eles vão ser refratados em um ponto só.
que esse ponto é chamado foco da lente. O eixo principal seria o eixo que passa no centro da lente, aí então seria esse pontilhado aqui que vocês estão vendo, ó, que vai passar no centro da lente, e o centro óptico seria o próprio centro da minha lente. Como eu já disse para vocês, aqui nós temos a configuração de uma lente divergente, que todo o raio que chega paralelamente à lente vai ser refratado para o foco. Passando à frente, lentes convergentes. As lentes convergentes, diferente das lentes divergentes, né? Elas já são, elas vão ter, ó, os raios que chegam paralelamente ao eixo principal, eles vão ser refratados na lente, mas ao invés de serem os raios que são refratados irem em direção ao foco, seria a componente dessa refração que vai convergir na distância focal, que é esse daqui que está marcado em azul, ó, vocês estão vendo, ó, seria a componente que você faz da refração que há no meu raio luminoso que chega à minha lente esférica. Bem, algumas propriedades das lentes esféricas. Eu mostrei uma lente convergente e uma lente divergente para vocês e mostrei a diferença, né? Uma vai fazer a imagem para trás e outra vai fazer a imagem na frente da lente. Ok? Não sei se vocês entenderam. A imagem vai ser produzida aqui no convergente e no divergente ela vai ser atrás da lente. Passando aqui, as propriedades da lente, que é muito importante a gente caracterizar. O comportamento das lentes esféricas ao receber a luz incidente determina a formação de diferentes tipos de imagens. Raios de luz que incidem sobre lentes esféricas são refratados de 3 maneiras. Todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal é refratado na direção do foco. Isso daqui, ó, foi aquilo que eu mostrei para vocês. Todo raio de luz que incide na lente pelo foco refrata-se paralelamente ao eixo. Ou seja, se você botar um raio de luz no foco, ele vai fazer o caminho inverso feito pelos raios de luz que chegam à lente. Todo raio de luz que incide sobre o centro óptico não sofre desvio. Beleza? Que são algumas propriedadezinhas que nós devemos caracterizar. Imagem das lentes convergentes, pessoal. Nós temos que, igualmente no espelho, as lentes elas produzem a imagem devido à associação de duas lentes ao mesmo tempo, né? Nós temos aqui, ó, quando o objeto representado em azul, né, representado aqui, ó, o objeto, é posicionado antes do ponto antiprincipal, que seria esse pontinho aqui vermelho, a imagem vai ser, ó, real, invertida e menor que o objeto. Aí, por que acontece isso? Quando eu quero saber qual que é a imagem em uma lente, você vai pegar 3 raios diferentes. Um que passa paralelamente ao eixo, certo? Ao eixo principal. Um que passa no centro no centro óptico. Aí ele vai passar, ó, paralelamente no centro óptico. E por último, nós pegamos o raio que passa no foco, que esse raio que passa no foco ele vai ser refratado de maneira paralelamente ao eixo o meu eixo central. O encontro entre esses 3 raios que eu passei aqui vai ser onde vai ser formada a imagem. Aí, no caso, ela vai ser real, invertida e menor. Um exemplo da utilização disso daqui seria na máquina fotográfica, e o olho humano, que ele funciona dessa mesma maneira, de uma lente divergente, né? Não, uma lente convergente, desculpa. Uma lente convergente. A segunda situação
é quando você tem o objeto em cima do ponto antiprincipal, que seria 2 vezes o foco. Aí você tem um objeto em cima do ponto antiprincipal. Você vai ter que a lente forma uma imagem real, invertida e igual ao objeto. O procedimento é o mesmo, pessoal. Você vai pegar um raio paralelo ao eixo, outro que passa no centro óptico e outro raio que passa no foco, que vai ser refratado paralelamente ao eixo principal. E o encontro dessas 3 retas é onde vai ser formado a minha imagem. Percebam que até agora tudo é imagem invertida. O ponto 4 aqui, não sei nem se é o ponto 4, sim, certo. Aí é que uma aplicação disso é as máquinas de fotocópia, né? Aquelas fotocopiadoras que utilizam esse mesmo processo aqui, colocado no ponto antiprincipal. Passando aqui à frente, nós temos a quarta configuração seria você colocar o objeto em cima do foco. O que é que vai ocorrer? Não é formado uma imagem, pois os raios refratados são paralelos e nunca se cruzam para formar uma imagem do objeto. Eles vão dar raios paralelos ao infinito e não vai formar objeto algum. Quer dizer que você não vai conseguir visualizar nada nessa lente aqui. A utilização, como é uma lente que não dá para ver nada, ela não tem utilidade. Segundo aqui, nós temos quando o objeto representado em azul é posicionado entre o foco e o centro óptico da lente, certo? Ele vai estar entre o foco aqui e o centro óptico da lente. Sua imagem apresentada em vermelho é o quê? É virtual, ou seja, ele vai ser antes da lente, direita e maior que o objeto. Maior que o objeto. Aí, como que eu faço? Mesma coisa, vou pegar um raio paralelo, como aqui eu tenho uma lente divergente, o que é que vai ocorrer? Essa minha lente aqui, ela vai produzir, a imagem não vai ser produzida para trás do espelho, ela vai ser a componente do que está sendo passando no foco. Tem aqui, ela vai ser refratada no foco, mas em compensação a sua componente, o pontilhado aqui, é que vai me determinar onde vai ser formada essa imagem. Assim como a componente que passa no eixo central, né, no centro óptico, ele vai ser, o pontilhamento vai me dar o local da imagem. Ok, meu povo? Imagem na lente divergente. A imagem na lente divergente são capazes de formar apenas um tipo de imagem, pois qualquer que seja a posição de um corpo representado em azul, diante de uma lente divergente, sua imagem representada em vermelho é virtual, direita e menor. Lentes desse tipo são utilizadas para a correção da miopia. Naquela outra lá nós tínhamos a lupa, né? Nessa daqui temos a correção para miopia, que é para quem tem problema de ver as coisas distantes. Ok? Então, qualquer posição, você vai ter essa questão, né? Nas lentes divergentes. Passando aqui à frente, temos igualmente nos nossos espelhos, tem uma equação de Gauss e de aumento, que a equação de Gauss, vocês já aprenderam que é aquela 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P, que o P vai ser a distância da lente até o objeto, mais 1 sobre P', que é a distância da lente até a imagem do objeto. A ampliação ou aumento linear, ele é igual a I, que é o tamanho da imagem, dividido pelo tamanho do objeto, ou também pode ser caracterizado como sendo menos P' dividido sobre P. E o que é
que nos dá essas duas equaçõezinhas aqui, pessoal? Nos dá essa configuração. Quando P, para P, né? Distância do objeto à lente, como eu já tinha falado para vocês. P', distância da imagem à lente. F, distância focal da lente. A, aumento linear transversal. I, aumento do tamanho da imagem. E O, altura do tamanho do objeto. Na verdade, a altura, né, da imagem e a altura do objeto. Já tinha falado sobre isso, aumento linear. Informações para que você possa resolver exercícios. Ó. Essas duas tabelinhas que eu estou mostrando aqui seriam um resumo abrangente de todo o conceito sobre lentes. Informações para que você possa resolver exercícios. Lente divergente, se a lente for, lente convergente, se a lente for convergente, o foco vai ser maior que zero. Se a lente for divergente, o foco vai ser menor do que zero. Objeto real, quando P for maior que zero. Imagem real, quando P' for maior que zero. Imagem virtual, quando P' for menor do que zero. Imagem direita em relação ao objeto, I e O tem mesmo sinal. Se tiver a imagem na mesma direção em relação ao objeto, aí o A vai ser maior que zero. Imagem invertida em relação ao objeto, I e O tem sinais contrários, então o A vai ser menor do que zero. Isso daqui na aula ao vivo, né? Online, eu explico com melhor detalhes. Bem, o exercício resolvido eu tenho aqui duas questões, uma sobre aumento linear e outra sobre a equação de Gauss. A de aumento linear, nós temos aqui um objeto de 4 centímetros de altura, colocado a 4 centímetros à frente de uma lente esférica delgada, tem uma imagem formada de 5 centímetros atrás dessa lente. Assinale a alternativa correta relativa a essa imagem. Aí nós temos os itens aqui possíveis, né? Vamos aqui, ó. Utilizando nossa formulazinha do aumento, nós temos que o aumento é igual a menos P' sobre P, que é igual a I sobre O. De acordo com os dados fornecidos pelo enunciado, podemos fazer o seguinte cálculo. Nós podemos igualar essas duas equaçõezinhas, né? Menos P' sobre P igual a I sobre O. E vamos atrás de saber qual que é o tamanho da imagem. Nós temos menos 5 sobre 4 igual a I sobre 4. Multiplicando em x, pessoal, nós vamos encontrar que 5 vezes 4 dá menos 20, né? Por causa do sinal do menos 5. E o 4 que eu multipliquei pelo I, vou passar para o outro lado, aí fica menos 20 dividido por 4, que dá igual a menos 5 centímetros. Aí, voltando lá para aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, ó, menos 5 centímetros. Aí, se o A for menor do que zero, a imagem é invertida em relação ao objeto. Vamos ver aqui qual que é. Ó. É invertida e de mesmo tamanho. É direita, não é. É menor e invertida. Aí vamos ver, é maior e invertida. Vamos ver se ela é menor, maior. O resultado indica que a imagem é invertida, certo? Como a gente viu, ela vai ser invertida. Portanto, é real. Sinal negativo. E que o seu tamanho é de 5 centímetros. Logo, é ampliado. Porque o tamanho real era 4 e ele aumentou para 5. Isso quer dizer que o item a ser marcado aqui seria maior a invertida, né? Que é o item D. Voltando aqui agora para a segunda questão. Tá um aí, mas é segunda questão, viu, pessoal? Vou corrigir depois. Um objeto é colocado a 10 centímetros de distância do centro óptico de uma lente esférica convergente, cuja distância focal é igual a 15 centímetros. Assinale a alternativa que apresenta a posição correta da imagem formada desse objeto. Ele me deu a distância do centro óptico
e me deu a distância focal. Como que a gente calcula? Vou pegar a equaçãozinha de Gauss, né? Substituir, ó, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tomando os dados fornecidos pelo exercício, teremos que quem que é o foco? 15 centímetros, né? 15 centímetros. Aí vamos ter 1 sobre 15 igual a 1 sobre P, que é a distância da imagem, mais 1 sobre P'. Tirando o MMC, pessoal, de 10 e de P', você vai encontrar que o MMC é igual a 10P, ou 10P'. Passando aqui à frente, vamos ter, ó, substituindo, temos que 1 sobre 15 é igual a P', porque nós vamos fazer o seguinte, ó, 10P' dividido por 10 vai dar igual a P', P' vezes 1 dá igual a P', e depois dividimos 10P' dividido por P' vai dar igual a 10, 10 vezes 1 dá igual a 10 em cima, certo? Fazendo a nossa multiplicação em x, ó, multiplicando 10P' vezes 1, e aqui 15 vezes P' mais 10, aí vocês vão ter, ó, 10P' é igual a 15 vezes P' mais 10. 10P' vai ser igual a 15 vezes P' dá igual a 15P'. 15 vezes 10 dá igual a 150. Aí vai ficar mais 150. Se você está querendo saber quem que é o P', então eu vou passar tudo que é P' para o lado esquerdo. Aí eu vou ter 10P' menos 15P', que vai ficar menos 5P', que é igual a 150. Como eu estou querendo saber quem é o P', vou passar o 5 para o outro lado. Você vai obter que P' é igual a menos 150 dividido por 5. Opa, deixa eu voltar. Que é igual a 150 dividido por 5, dá igual a menos 30 centímetros. O resultado mostra que a posição da imagem é de 30 centímetros após o centro óptico da lente, certo? Mostrei duas aplicações aí para vocês. No livro de vocês tem mais aplicações. É o referencial Livro Conexões com a Física, volume 2, página 225 a 237. Como eu sei que vocês estão assistindo os vídeos e às vezes não, fica aí a dica que na aula eu vou poder explicar melhor todo esse conceito. Vou me despedindo aqui, galera. Até a próxima aula, meu povo.